Teu sol não se apagará, tua lua não terá minguante, porque o Senhor será tua luz. Ó povo que Deus conduz, teu sol não se apagará, tua lua não terá minguante, porque o Senhor será tua luz. Ó povo que Deus conduz, teu sol não se apagará, tua lua não terá minguante, porque o Senhor será tua luz. Ó povo que Deus conduz, teu sol não se apagará, tua lua não terá minguante, porque o Senhor será tua luz. Ó povo que Deus conduz, teu sol não se apagará, tua lua não terá minguante, porque o Senhor será tua luz. Ó povo que Deus conduz, teu sol não se apagará, tua lua não terá minguante, porque o Senhor será tua luz. Ó povo que Deus conduz. Se você olhar para o sol, para o céu hoje, você vai ver que nós estamos vivendo um período de lua nova. Lua nova. É assim, todo o período da quaresma começa em uma lua nova. A lua quando está se renovando. Isso é um sinal também que eu e você, olhando para o céu e vendo que a lua está nova, nós somos chamados também a viver um tempo novo. E nesses 40 dias o que nós queremos viver é uma experiência de renovação interior. Ao mesmo tempo que a quaresma começa sempre em uma lua nova, você pode notar, olha lá, que nunca vai haver a festa da Páscoa sem a lua cheia. Tanto é que tem o ditado do povo que diz, não tem cinzas sem nova, nem Páscoa sem cheia. E assim nós estamos começando a viver esse período novo no ano litúrgico, que é o ano da quaresma. O meu abraço para vocês que estão aqui lentamente chegando, a Jeane Reis, um abraço, Jeane, para você aqui, não é, participando dessa nossa live, a Vilma Araújo, a Léo, a Ana Barreto, um abraço também para Lília Daviluna, que está nos acompanhando, e outras pessoas que me disseram, olha, hoje eu não vou poder, a Vânia Brito também está chegando aqui, que me avisaram logo de antemão que não poderiam participar desse momento aqui ao vivo, como gostam de fazer todos os dias, porque vão participar da missa, a missa na qual vão receber as cinzas. E vocês que verão esse vídeo num outro momento do dia, o nosso desejo é que esse tempo seja para você um tempo realmente de paz, um tempo de alegria, um tempo de aprofundamento. A quaresma é uma palavra que significa 40. Como a gente ouviu na leitura de ontem, lembra aqueles 40 dias do dilúvio, não é, que Noé com a sua arca, lembra o prazo que Deus deu à cidade de Nínive de 40 dias para que a cidade se transformasse, mudasse de vida. Lembra os 40 anos que o povo de Israel levou atravessando o deserto até chegar na terra prometida. E lembra também os 40 dias de Jesus no deserto, no seu combate contra o maligno, como nós veremos no Evangelho do próximo domingo.
Mas é interessante porque o número 40 é um composto, não é, de 4 vezes 10. 10 para nós tem aquele simbolismo dos mandamentos da lei de Deus, os 10 mandamentos. 4 vezes 10. 4 era a forma como o mundo antigo pensava. Por exemplo, eles acreditavam que a Terra era quadrada. Então, por isso até hoje a gente diz assim, todo mundo nos 4 cantos da Terra sabe disso. Mas como é 4 cantos da Terra se a Terra é uma geóide, se a Terra é redonda? É porque esse modo de dizer as coisas vem daquele tempo em que se pensava que a Terra era quadrada e chata. Então, os 4 cantos da Terra. E por isso tem os 4 pontos cardeais. Norte, sul, leste, oeste, né? É assim que se olhava para o mundo, não é? Para a Terra, com esses, como se fosse um quadrado. E por isso até a Arca de Noé, que como nós víamos ontem, porque nós não lemos essa parte, mas fala quase como realmente ela como uma espécie de um quadrado, né? Uma imagem do próprio mundo que naquela arca bem refletida, ou como certos templos antigos, eles tinham essa forma do quadrado, simbolizando então o próprio mundo, dizendo que no templo se estava no próprio mundo, não é o mundo dentro, diante de Deus. As pessoas então olhavam para a Terra, pensando na Terra como quadrada, mas se olhava para o céu, por exemplo, via a Lua, e via como a Lua ia mudando de fases, e passa por 4 fases. Portanto, o astro que governa a noite tem 4 fases, então as pessoas pensavam nisso. Não é, o 4 domina a noite. Depois pensavam também, olhando o ciclo da Terra, não é, que se move em torno do Sol. Naquele tempo não se pensava que a Terra se movesse em torno do Sol, mas se fosse o contrário, fosse o Sol que se movesse em torno da Terra, as pessoas viam que tinha uma variação durante o ano, 4 variações. Percebi que tinha um tempo de inverno, quando vinha o frio, tudo ficava mais escuro. Depois percebia que depois do inverno começava a natureza a se modificar, a florir. Depois entrava num período mais quente, não é, o verão, e depois de novo começava a esfriar o outono. Portanto, olhando para o céu e percebendo o céu, se via as 4 estações. Portanto, 4 fases da Lua, 4 estações, os 4 cantos da Terra. As pessoas pensam, o mundo tem uma importância muito grande no mundo, o número 4. E aí a reflexão das pessoas também começaram a notar, os filósofos, sobretudo, eles começaram a falar dos elementos com os quais tudo que existe no mundo é composto. Eles diziam, e tem um elemento líquido que está na base de todas as coisas, não é? Corre sangue na veia, a pessoa se cortava, via que saía líquido, o sangue. Se você espreme uma fruta, sai um suco, amassa uma folha, tem lá também. Então, o líquido, qual é o líquido primordial que as pessoas pensaram? A água. Mas depois também notaram que as coisas são quentes, tem a sua quentura, e então outro elemento que foi pensado é o fogo. E depois a gente respira, a gente sente o vento que mexe nas coisas. O outro elemento era o mar e a própria terra, que é a base de todas as coisas. Onde você pisa é onde nascem as sementes, é onde a gente caminha e se move. Então, portanto, a terra, a água, a terra, o fogo e o ar, esses 4 elementos que as pessoas dizem, e compõe-se tudo que existe na Terra desses 4 elementos. Então, de novo, esses 4 elementos. Né? Então, o número 4 é um número que estava para o mundo e todas as coisas que pertencem ao mundo. E eu disse que o 10 dos 10 mandamentos, na concepção do povo de Israel, 4 vezes 10, 40. Então, os 40 dias são um simbolismo para que tudo que seja o mundo, tudo ao que pertence à terra, tudo aquilo que pertence à nossa natureza, esteja submetido aos mandamentos de Deus, à vontade de Deus. Então, os 40 dias são um convite a isso, a que a gente entre no ordenamento de Deus, tudo que compõe a nossa vida, tudo que compõe a nossa existência. Esse é o simbolismo, portanto, dos 40 dias. E a gente começa esses 40 dias como? Jogando cinzas em cima da nossa cabeça. O homem que foi criado do pó da terra, e Deus que diz para o homem, lembra que tu és pó e ao pó tornarás. Então o ser humano agora é chamado a uma nova criação. E a nova criação se dá por meio da conversão.
Se é verdade que na primeira criação, não é, Deus usa as suas mãos para nos modelar, para nos criar, agora Ele nos guia com o seu Espírito, nos modela com o sopro que Ele colocou dentro de nós, para que a gente mude a nossa mentalidade, para que a gente mude o nosso coração. E a liturgia de hoje, não é, nos oferece a palavra de Deus de Joel, no capítulo 12, versículos de 12 a 18, Deus diz para o seu povo através do profeta: voltai para mim com todo o vosso coração, com jejuns, lágrimas e gemidos. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Porque quando se fazia penitência no passado, muitas vezes se fazia isso, né? Se rasgava as vestes, jogava as cinzas em cima, e Deus está dizendo não, o que precisa ser rasgado é o coração. Você imagina quando a gente tem um tumor, não é? Que tem que passar o bisturi ali naquele tumor para que ele deixe sair toda a impureza. Ou então quando ele mesmo se arrebenta naturalmente. Então é um convite mais ou menos como esse, assim, que possa ser cortado aquilo que em nós está inflamado e possa sair tudo aquilo que supura dentro de nós e a gente possa experimentar essa liberdade, mas é algo que tem que vir de dentro de nós. A penitência não pode ser alguma coisa somente externa, mas algo que vem de dentro. Esse é o pedido de Deus para nós, o pedido aos sacerdotes que chorem, não é, entre o altar e o patíbulo, que ofereçam as suas orações. São chamados os jovens, as crianças, todos são chamados a entrar na penitência. Então a gente entra nesse tempo como um povo que quer converter o seu coração, ou melhor, que quer que Deus converta o seu coração. Hoje a gente poderia fazer, não é, esta prece, não é, quando Deus pede isso de nós para rasgar o nosso coração, então a gente pede a Deus que Ele nos dê uma vontade firme realmente de mudar as coisas, de que Ele com a sua mão boa possa rasgar o nosso coração para que dele saia tudo aquilo que está inflamado. Eu falava dos 4 elementos, né, que um deles é o fogo. O fogo faz inflama, né? Uma coisa inflamável é uma coisa que pega fogo. Muitas vezes nós estamos com fogo negativo dentro de nós, né, inflamando alguma coisa. Peçamos a Deus nesses 40 dias que Ele toque nesses pontos inflamados da nossa existência e nos cure. O salmo de hoje nos apresenta a liturgia, o salmo 50-51, que é um salmo que Davi cantou quando o profeta Natã mostrou para ele o seu erro, o seu pecado. Ele reza e diz a Deus: tende piedade de mim, ó Deus, misericórdia, na imensidão de vosso amor, purificai-me. Então vamos pedir também a Deus, nessa liturgia de hoje, com a qual começa o tempo da Quaresma, que tantas vezes esse salmo vai voltar de novo para nós durante esse tempo da Quaresma, que a gente tome consciência do pecado da gente, que a gente reconheça aquilo que em nós é falha, aquilo que é um desvio. Pecado significa perder o rumo. Não é? Quando você pensa num alvo e joga uma flecha, uma seta no alvo, perder o alvo, que a gente não perca o alvo. Quando a gente fala de uma fruta, que a fruta pecou, quando ela cai do pé, não é? Ela não completou o seu ciclo. O pecado é isso, é a gente não completar aquilo que a gente precisaria completar como missão da gente, se desviar, cair no caminho. Mas o Salmo 50 nos ajuda a gente se reerguer, a gente se levantar. São Paulo, por outro lado, na liturgia de hoje, nos fala realmente que ele, como embaixador de Deus, vem pedindo a gente que se reconcilie com Deus. Pois bem, minha amiga, meu amigo, a Quaresma quer nos ajudar a chegar à Páscoa para renovar as promessas do nosso batismo, na noite do Sábado Santo. E como é que nós renovamos as promessas do nosso batismo? 3 perguntas que a gente responde, são perguntas de renúncias, 3 renúncias que a gente responde dizendo renuncio, 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 e afirma, creio, quando se pergunta se a gente crê no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Então, a renúncia e a profissão de fé. É assim que a gente vai renovar na noite do Sábado Santo as promessas do nosso batismo. A liturgia de hoje já quer começar a nos ajudar a treinar como é que a gente vai viver esta renúncia.
Olha só o evangelho de hoje de Mateus, no capítulo 6, versículos de 1 a 6, depois dos versículos de 1 a 18. Jesus diz aos seus discípulos: ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por ele. É interessante porque essa palavra, quando a gente olha o evangelho de São Marcos na língua grega, ele diz assim, para ser visto, tem a palavra theatenai, que é uma palavra que é a mesma que está na origem da palavra teatro, theatos. Quer dizer, a gente não deve fazer a oração da gente ou a prática da justiça como quem faz teatro, não é? Para se aparecer para os outros, para depois merecer os aplausos. A justiça ali no texto bíblico significa certas obras, como a esmola, como o jejum e como a oração. E isso eram essas práticas que o evangelho e o pessoal do tempo de Jesus entendia como essas práticas da justiça, não é, que tornam o homem uma pessoa na harmonia consigo mesmo e com Deus. Aí Jesus começa a dizer para eles: caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. A gente vai receber a recompensa das pessoas, mas não vai receber a recompensa de Deus. E olha como Deus vai nos advertindo e trabalhando o nosso coração através de Jesus. Quais são as renúncias que nós devemos fazer? A primeira renúncia é a chamada esmola. Aí Jesus diz: quando deres esmola, não toques a trombeta diante dos homens, como fazem os hipócritas nas sinagogas. Por que é que a esmola é uma forma de renúncia? Porque eu renuncio a possuir alguma coisa para dá-la, para oferecer ao meu irmão. Então essa renúncia da esmola, a renúncia da caridade, a renúncia que me faz abrir mão daquilo que eu poderia possuir para fazer um bem para alguém. E Jesus diz que a sua esquerda não saiba o que faz a sua direita, que ela fique oculta a sua esmola, e o seu Pai que vê o que está oculto dará a recompensa. O Pai que vê o que está oculto. É muito interessante porque o Pai é este que vê as coisas que estão escondidas. Mas o texto grego nos diz uma coisa assim: o teu Pai que está no oculto, entocripto. Isso é muito interessante porque a gente também reza dizendo assim: Pai nosso que estás nos céus. E a gente fica pensando que o céu é uma coisa que está bem longe da gente, lá em cima. E os céus é justamente essa relação que a gente tem de fazer as coisas na discrição. Ali está o céu. O céu se faz presente quando a gente sabe viver na discrição e fazer o bem, guardando o espaço para o oculto. Ali está o Pai, e o Pai enxerga. Continua o texto do Evangelho de hoje mostrando uma outra coisa, uma outra renúncia. Qual é a outra renúncia? Quando orardes, disse Jesus, não sejais como os hipócritas. Se vocês lembram de ontem, a gente falou do hipócrita, que era o ator. Eu disse que para ser visto, lembra o teatro. Então, essas pessoas fazem a sua oração para serem vistas. Não é isso a oração. A prática da oração, de novo, Jesus vai nos chamar para essa atenção de não fazer uma oração para sermos vistos. Jesus diz: em verdade vos digo, se a gente faz assim, já está recebendo a recompensa. Olha o que Jesus diz: quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está no oculto. De novo, o Pai que está no oculto, Deus, né, o Pai que está no céu e que está no oculto. Mas aqui tem uma coisa que me chamou a atenção. Quando eu estava lendo esse texto, eu fiz assim: fecha a porta, entra no teu quarto e fecha a porta. A palavra que a gente encontra no Evangelho segundo Mateus é a palavra que foi traduzida na nossa Bíblia como quarto, é tameion. Tameion, tá bem, tá certo, é quarto, mas significa também uma outra coisa. Sabe o que é que significa isso? Significa a dispensa. Quando você for rezar, desça para a dispensa e feche a porta. Quando eu fui a Nazaré,
o lugar onde Jesus foi criado, onde vivia Maria e onde vivia José, eu entrei na igrejinha que era a casa de São José. E justamente tem uma parte de baixo que era o celeiro, porque tameion é a despensa, mas também podemos traduzir por celeiro. Olha só, Jesus disse para na hora que a gente for rezar, a gente ir para dentro da despensa, ir para dentro do celeiro. Às vezes a gente pensa que para rezar a gente precisa estar num templo, num lugar muito bem arrumadinho. Jesus disse, não, vai lá para o celeiro, vai lá para a despensa. E aqui tem duas coisas. Por que a gente faz na despensa, né? Na despensa a gente coloca ali, eles colocavam as sementes, podia colocar ferramentas, etc. E aí, talvez a gente, pensando bem, se a gente está indo rezar na despensa, às vezes a gente, quando está rezando, só está pedindo a Deus, vem a nós, não é? E aí, se a gente olhar também na despensa, talvez a gente veja que tem coisa que a gente pode dispensar, que a gente pode dar para o outro. Que a oração não é somente essa atitude de quem recebe, de quem quer, vem a nós, vem a nós. E aí é que a gente aprende com esse jeito que Jesus tem de rezar, de mandar a gente ir para dentro da despensa para rezar, a gente vê, olha, se a gente entra na despensa para rezar, e a despensa é o lugar onde a gente guarda o fruto do trabalho da gente, a gente pode pensar que aquilo que a gente conseguiu foi com a ajuda de Deus. Deus já nos ajudou para dar aquilo que a gente tem. E talvez ajude também a gente a pensar que há uma relação muito grande entre o que é o social e o que é espiritual. Mas eu penso numa outra pessoa também, que era Santa Teresa de Ávila. Santa Teresa de Ávila, ela dizia para as freiras, minhas irmãs, Deus a gente pode encontrar até no meio das panelas. Olha que coisa bonita. Deus a gente pode encontrar lá na despensa, lá naquele lugar mais profundo de dentro de nós, onde às vezes a gente joga um monte de coisa lá dentro. Vai nesse lugar onde você acumulou tanta coisa, jogou tanta coisa lá dentro, e lá dentro invoca a presença do Pai. E pede ao Pai que vê o que está ali no segredo, jogado num canto, no outro, que Ele ajude também a você a botar ordem na sua despensa, naquele lugar que você está vivendo naquele momento. E veja o que é que você pode ir dispensando na sua vida. Talvez tenha sentimentos que você está agarrado com ele até agora, e talvez seja preciso dizer a Deus, Senhor, eu quero dispensar esse pensamento, eu quero dispensar esse sentimento. Toma nas tuas mãos de Pai. Tu vês o que é o segredo. Eu estou vivendo até agora em uma situação que muita gente não sabe o que é que eu estou passando, mas tu vês o meu segredo, tu conheces o meu segredo. Vem comigo até o profundo do meu coração. Então, uma outra coisa aqui, não é, que o que eu dizia da renúncia que está dentro da oração, é porque normalmente a gente às vezes pensa que rezar é pedir a Deus para que se realize aquilo que a gente quer, o que eu desejo, as minhas intenções, os meus sonhos. Jesus ensinou a gente a rezar dizendo, seja feita a vossa vontade. Quando ele estava para enfrentar a paixão, ele mesmo rezou dizendo, Pai, se possível, afasta de mim este cálice, mas seja feito conforme a tua vontade e não como eu quero. Então, a oração é a renúncia da nossa vontade para abraçar a vontade de Deus. Então, a renúncia da oração. E depois Jesus diz assim, quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste, como os hipócritas que desfiguram o rosto, né? A figura do rosto, uma figura que não é a sua, que você quer fazer de conta que é um outro fingimento. Aí Jesus diz, não faz isso não. Quando você for jejuar, perfuma a cabeça, lava o rosto, não é? Para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente o teu Pai que vê o que está oculto, e o teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. O jejum é a renúncia do nosso gosto. Não é aquilo que eu quero comer, que pode ser bom para mim, eu renuncio a isso. Então, que a vida da gente não deve ser feita de acordo com os meus gostos, com os meus interesses, mas que seja como Deus quer. E aqui a grande tentação da qual Jesus nos liberta é que a gente viva das aparências e que a gente se comporte como os outros querem que a gente se apresente. Aqui é o olhar de Deus, que do jeito que Deus nos olha, Ele que vê o que está escondido, eu quero ser. Porque, na verdade, o que é que Deus faz quando cria o homem? Diz assim, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. E por que é que Deus nos cria? Porque nos ama. Então, na medida que eu ponho o meu olhar para ser em sintonia com o olhar de Deus, eu percebo que eu sou amado. Aí agora eu vou ser
me comportar e me modelar de acordo com o olhar de amor que Deus tem por mim. Eu não vou viver de acordo com as expectativas da sociedade para receber os aplausos dela, mas eu vou deixar que o olhar de Deus me modele. Se na criação inicial Deus nos modelou com a sua mão, pela conversão, nós nos deixamos modelar pelo olhar de Deus. O olhar de Deus que vê o que está em segredo, o olhar de Deus que vê quais são as nossas feridas, que vê quais são as nossas necessidades e nos cura, nos liberta. É bom quando a gente sabe que está sob o olhar de Deus, porque esse é um olhar que nos leva à liberdade. Portanto, minha amiga, meu amigo, esse é o meu desejo para o dia de hoje, que a gente viva de acordo com essa inspiração que nos vem da palavra de Deus, nosso Senhor, que a gente possa viver essa beleza desse tempo da Quaresma. Eu quero, ao finalzinho dessa meditação, fazer chegar meu abraço aí a Neuza, que está nos acompanhando, a Jussara, a Lucis, que está aqui nos acompanhando, a Marília Sampaio, a Vânia Antônia Fonseca, a Rosa Santos, o Mauro César Batista, um abraço, Mauro. Um abraço também para Rita Barreto, para Caio, nosso seminarista, para a Dinéia, para a Lani, para Biel Festa Sectia, não sei como é que eu pronuncio isso, Roberta, um abraço grande para ti, a Vilane Cruz, a Jeane, que já falei aqui no início, logo a Vani, o pessoal que está aqui conosco nessa transmissão. E um abraço para você que vai ver essa transmissão ao longo desse dia. Que sobre nós venha a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Olha, ontem eu fiz uma live com a minha mãe, né? Tá aqui salvo no IGT, tá no nosso canal do YouTube, não é? E a gente falava muito sobre o sentido das cinzas, não é? E hoje de manhã eu pensava justamente numa coisa, que a gente fazia com as cinzas, ou faz em muitos lugares. As cinzas muitas vezes a gente colocava numa plantazinha para adubar a planta, não é? Estou ali com a minha orquídeazinha na cor do tempo da Quaresma, que é a cor roxa, que nos lembra a penitência. Então, o que é que Deus está nos dizendo com esse gesto das cinzas, né, que pode adubar as nossas raízes, que a nossa fragilidade não pode ser olhada por nós como simplesmente uma coisa que nos faz mal. Quando eu tomo consciência das minhas feridas, da minha fragilidade, quando eu lembro que eu sou pó e preciso voltar a esse pó que eu sou, isso tudo me fertiliza, isso tudo me aduba, isso tudo pode me fazer melhor ainda. Portanto, não tenhamos medo de assumir a nossa condição de pessoas frágeis, pecadoras e limitadas, e que o agarrar tudo isso nas nossas mãos seja de verdade libertador. Porque somente aquilo que é assumido, diziam os padres da igreja, é redimido. Um dia abençoado, bom início de Quaresma para você, minha amiga, meu amigo, meu irmão, minha irmã.